Olá! Estamos aqui em mais um encontro do nosso curso Escola Pública Democrática, que é organizado pelo pessoal do encontro USP Escola e da APEP também, Associação dos Professores de Escolas Públicas. E nós estamos aqui na segunda rodada de encontros, esse é o nosso sétimo encontro, referente mais ou menos à unidade 3 do nosso curso, embora em cada encontro que a gente faça, a gente fale dos temas de todas as unidades. Se você quiser saber mais sobre os conteúdos do nosso curso, é só você digitar aí no seu navegador o endereço da nossa plataforma, cursos.fabc.edu.br/digital plural. Lá você vai encontrar o curso Escola Pública Democrática e vários outros cursos que têm a ver com as temáticas da educação e da inovação social. Esse curso também faz parte do projeto Plataforma Digital Plural, Inovação Social no Combate à Pandemia de Covid-19, aprovado pelo Comitê contra o Coronavírus da Universidade Federal do ABC, onde eu trabalho. Meu nome é Andréa Paula, eu sou professora da UFABC e colaboro com esse curso aqui que a gente tem o privilégio, a honra de fazer junto com o professor Raimundo, o professor Cláudio, a professora Flávia e o professor Clayton, que fazem parte da organização do Encontro USP Escola todos os meses de janeiro e julho, no presencial. Mas por conta da quarentena, né, do isolamento social da pandemia, nós disponibilizamos os conteúdos online para fazer essa versão do curso totalmente online e assim conseguindo reunir pessoas não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Tem muitas pessoas aqui que já estão fazendo o nosso curso desde o primeiro encontro que tivemos. Outras estão na metade do curso, outras estão começando agora. Sejam todos, todes, todas bem-vindes para fazer os seus estudos e trocar suas experiências aqui, certo? Então, feita essa abertura, né, quero fazer o convite aí para o professor Raimundo e para o professor Cláudio abrirem o microfone, darem as boas-vindas e colocarem os temas de hoje. E quem quiser participar, você pode participar tanto no chat, né? Porque aqui o nosso encontro também está sendo transmitido no canal do YouTube, Digital Plural UFABC. E tem o chat dentro aqui da nossa própria salinha do Google Meet. Então, quem tiver dúvidas, perguntas, quiser compartilhar experiências e quiser falar, é só se inscrever aqui que a gente tem a equipe, né, dos bolsistas e das bolsistas aí da plataforma Digital Plural que vão ajudar vocês, né, a fazer o curso e que também estão ajudando na transmissão aqui. Temos o Vinícius, o João Pedro e a Bianca ajudando a gente, tá certo? Não sei se tem mais alguém, depois vocês falam, eu também. Então fala aí, Raimundo, Cláudio, boa noite para vocês. Olá, boa noite. Eu sou o professor Raimundo. Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Cláudio. Ótimo. Então hoje nós estamos, como a Andréia acabou de dizer, no nono encontro, né? Quer dizer, no sétimo encontro, contando com os dois do encontro USP Escola, seria o nono encontro, né? Porque esses encontros aqui na Federal do ABC, o desdobramento, né, do webinário que nós organizamos agora no mês de julho, em que foram ofertadas cerca de 60 atividades durante uma semana, o encontro USP Escola virtual, que nós encontramos uma forma de trazer essas pessoas para dialogarem acerca da educação. Eu sou um dos organizadores do encontro USP Escola, faço parte da associação de professores de escolas públicas sem fins lucrativos, a chamada APEP, que é a que faz toda essa organização, tanto do encontro USP Escola, quanto da parceria junto com a Digital Plural, que nós conseguimos então formalizar agora junto com a Andréia, e estamos então na unidade 3 hoje, que nós vamos falar um pouquinho dessa unidade 3. Esse curso ele foi pensado lá em 2015, ele vem acontecendo 2 vezes por ano no Encontro USP Escola, e agora nós estamos aqui no virtual junto com a Digital Plural nessa parceria da APEP, que é dirigido pela professora Kátia e a professora Vera, né, Vera Henriques, que é a coordenadora geral do Encontro USP Escola, uma liderança lá no Instituto de Física, que vem, então, organizando e chamando as pessoas para fazer da educação
tornar a educação, levar a educação para o lugar de destaque que ela deveria estar aqui no Brasil. Então, nós somos um conjunto de professores que estamos sempre buscando montar e organizar essa rede acerca da educação, acerca da escola pública, acerca da valorização dos educadores e educadoras, estudantes, de modo geral, comunidade, para então nós nos sentirmos e vermos os resultados da educação no Brasil, que ainda é uma tarefa bastante árdua, mas nós não nos cansamos. Hoje, então, esse curso ele está organizado, conforme vocês sabem, em 4 unidades. A unidade 1 é o que é uma escola pública democrática, nós já discutimos bastante sobre isso, mas ainda há espaço para se discutir. A unidade 2 foi quais são as formas de organização, gestão e participação da escola pública democrática. Nós já fizemos 2 rodadas discutindo essa temática, e hoje então nós vamos dar mais ênfase à unidade 3, que é como delinear qual é o perfil da minha comunidade escolar. E sem perder de vista, evidentemente, essas outras temáticas que estão interconectadas. Dificilmente a gente consegue falar de uma sem falar da outra. E a 4ª unidade, que nós vamos tratar com mais ênfase na próxima semana, mas que nós já tratamos dela em momento anterior, quais são as ações educacionais, culturais e sociais a serem feitas na escola pública democrática. Então, ele tem essas 4 unidades, tem um lab, né, da Escola Pública Democrática, que funciona como uma rede social, em que você vai trazendo informações e compartilhando com os colegas que estão inscritos no curso, e também tem o diário, no final de cada unidade tem um diário em que você pode trazer as suas reflexões, vivências e experiências de uma escola democrática ou não, na prática, né? Então, esse curso tem essa metodologia, a metodologia desse curso tem essa especificidade de não só apresentar a teoria, né? Que eu acho que é importante também, mas apresenta as práticas. Elas tanto vêm do ponto de vista oral, quando vocês se colocam aqui para falarem, também como do ponto de vista escrito, à medida que você vai lá no final de cada unidade, no seu diário, e escreve a sua experiência, a união, né, sua experiência prática e em articulação com a teoria que está disponível aqui no nosso curso. A unidade 3, portanto, trata do projeto político-pedagógico, que vai ajudar a escola a desenhar um perfil da comunidade escolar e, sobretudo, o propósito da escola. Então, que cidadão queremos formar? Em qual contexto social a escola se encontra? Para a elaboração desse documento tão importante para a escola, é necessário um trabalho coletivo. Não pode ser feito por 1 ou 2 pessoas, ou ainda copiado de uma outra escola, mudando-se o cabeçalho e pronto, temos um PPP. A gente vê ainda, antigamente existia esse tipo de prática, né? Com outra situação ainda muito comum, infelizmente, é aquela que o diretor, o coordenador, se fecha numa sala por alguns dias e, como num passo de mágica, aparece o PPP pronto. Esse tipo de arranjo acaba implementando pelo menos 2 equívocos importantes. Quais são? A escola não tem um retrato ou perfil da comunidade onde está localizada, portanto vai caminhar sem a aproximação com a realidade local, o que gera desvalorização da cultura local com a escola e estranhando os sujeitos que sistematicamente a frequentam e às vezes querem inclusive expulsá-los quando não consegue docilizá-los. O outro equívoco é que o documento não ganha legitimidade, nem prestígio junto à comunidade escolar. Ninguém o reconhece, além daquele que o elaborou. Como resolver esse impasse entre elaborar um perfil da comunidade escolar e desenvolver a sensação de pertencimento? Isso é uma pergunta que a gente deixa frente a ao dia de hoje, para a gente, então, falar um pouco sobre essa questão de delinear qual é o perfil da comunidade escolar, né? Então, que aluno que eu quero formar, como que nós já tratamos disso em outros momentos aqui no curso, mas acho que é importante a gente trazer novamente essa reflexão. Então, eu coletei alguns de 70, 80 e poucos relatos acerca deste item que eu estou falando. Eu separei 2 deles para compartilhar com vocês aqui neste dia,
para vocês irem refletindo e pensando também, e se quiserem participar, está aberto, é só colocar o nome aí no chat que a gente chama para falar aqui também. Então eu separei 2 diários aqui, 2 trechinhos dos diários. Um deles diz assim, olha, o perfil da escola já está rotulado na fala da comunidade. Portanto, se trabalhos anteriores deram certo, o interesse dos pais é de uma forma. Se os rótulos anteriores forem negativos, ele não quer participar e traz no seu discurso a vontade de ver seu filho em outra escola, mas por falta de vaga o deixará ali mesmo. Por isso, acho importantíssimo diagnósticos dos planejamentos para se ter a gestão democrática. Então, a pessoa aqui, certamente você já deve ter ouvido na comunidade onde mora, no bairro onde moram, que as pessoas tendem a matricular seus filhos em escolas mais centrais, não é? Então, fragilizam a falta de identidade. A falta de identidade da comunidade com a escola nos bairros, especialmente os bairros periféricos, provoca esse esvaziamento muitas vezes. Né? Então, acho que é um ponto importante aqui vocês observarem e pensarem que, na prática, algumas escolas elas são esvaziadas porque ela não tem espaço para a comunidade local. Né? Então, a gente deixa aqui uma reflexão, depois a gente trata novamente desse assunto aqui no encontro de hoje, mas é importante pensar sobre isso. O que eu posso fazer para a comunidade valorizar a escola do bairro? Não é? Aí eu peguei um outro trechinho aqui que diz assim, de um outro cursista. No ano de 2017, eu iniciei numa escola, a qual já possuía 18 anos de existência, mas não tinha o seu próprio PPP. 18 anos, olha, sem um projeto político-pedagógico. Lá existia o que foi copiado em modelo de uma outra unidade escolar do bairro, mas que não apresentava de fato de qual comunidade ele tratava. Nesse mesmo ano, minha diretora, junto com todos os membros da escola, decidiu fazer um PPP que fosse exclusivo daquela realidade local. Então foi feito e enviado às famílias um questionário com perguntas sobre o perfil de cada família atendida por nossa escola, e com esse questionário foi possível ver quem eram nossos alunos e qual condição social eles se enquadravam. Após longos meses de pesquisa entre as famílias atendidas e a comunidade local, foi possível traçar metas e objetivos para atender aquela especificidade local. Quando a escola tem um PPP, que retrata o perfil da comunidade de forma clara e consciente, fica mais claro saber de que ponto temos que partir para favorecer um maior acesso às aprendizagens e despertar na comunidade um maior interesse em cuidar e zelar da escola do seu bairro. Então, eu trouxe 2 trechinhos aqui para a gente, então, refletir sobre essa necessidade de criar um vínculo com a unidade escolar. Em outros momentos, eu sugeri que os professores e professoras e funcionários, de modo geral, fizessem um mapeamento geográfico da unidade onde trabalham, né, que a gente está muito no automático, às vezes até por questões de segurança, né, mas é importante que se faça um mapeamento geográfico, né, visitando o tio da feira, indo à feira, indo no centro cultural, vai nesses espaços de associação amigos de bairro, pastoral, né, tem onde os jovens se encontram, que lugar que os jovens... É importante a escola saber disso. Onde que os jovens se encontram aqui no final de semana, o que esses jovens fazem aqui no final de semana, né? Então, qual o trajeto que eles fazem até chegar à escola, né? Então, acho que a escola um passo importantíssimo esse, um dos passos, né? São vários, mas um dos passos importantíssimos é a escola conhecer, é obrigatório, né? Vamos dizer assim, conhecer o espaço geográfico onde está localizado ali. E os seus profissionais, os profissionais que ali atuam, precisam fazer esse movimento de aproximação, porque tem muito distanciamento, não é? Tem muito distanciamento. Eu já percebi isso, esse distanciamento do profissional com a comunidade que ele atende, né? Eu já vi isso muitas vezes na sala de professores,
né? Então, qual é o pensamento que o professor, a professora, tem em relação a determinados grupos que ele atende? Ora, se tem essa dificuldade, esse preconceito, né? Porque o preconceito ele está nessa ideia de não conhecer o outro, né? Então, se eu não conheço, eu acabo estabelecendo ali um distanciamento, e vocês sabem que essas conversas ela acabam aparecendo na sala dos professores mesmo. Aí dão nomes, né? Dão nomes para as pessoas, ressaltam jeitos, né? Refere-se à música, né? Refere-se aos hábitos. Tudo isso eu acho que é importante a gente ficar sensível, né, a estas causas, porque ela também está na esteira da construção de uma escola pública democrática. Então é importante eu ser empático. O professor tem que ser empático, todos nós temos que ser empáticos, mas eu acho que nós, na função de professores, temos que ser um pouco mais, porque a diversidade de pessoas que chegam a nossas unidades escolares, aos nossos espaços de trabalhos, assim, a gente não consegue mensurar o quão diverso é. Então, eu acho que é preciso que a gente esteja aberto para recepcionar esse diferente, né? Treinar o olhar para recepcionar o diferente. Isso mesmo. Raimundo, aqui a Kátia estava comentando no chat que ela fez um comentário aqui muito interessante. Conhecer a comunidade, chamar esta para a escola é valorizar a participação de todos. Então, o Raimundo está fazendo uma fala nessa direção, né? E tem vários outros comentários aí no chat também, falando dessa importância do projeto político-pedagógico, né? Do projeto político-pedagógico ser feito junto com a comunidade, não ser copiado e tudo mais. E aí, lá na unidade 3, a gente também deu a dica para o pessoal, quem quiser, fazer o curso Pesquisa Participante e Pesquisa Ação, que é baseado também nos ensinamentos do educador Paulo Freire, né? Com técnicas de pesquisa e um olhar sensível para a gente identificar os problemas e as soluções que podemos ter na nossa comunidade. Então, a gente dá essa dica aí também, além dos diários que vocês estão fazendo, que eu achei maravilhoso, que o Raimundo leu aí, né? Os exemplos dos diários feitos pelos próprios cursistas. Mas, assim, quem quiser, mas como que eu faço uma pesquisa na minha comunidade, né? Se a gente quiser se organizar, além de um questionário, para fazer essas visitas, para trazer a comunidade na escola para ouvir as suas opiniões, saber como a comunidade está organizada, como que eu posso fazer isso? Então, fica a dica, tá? O link aí do curso, como fazer pesquisa participante e pesquisa ação. E esses nomes são muito interessantes já para a gente pensar, né? Pesquisa participante significa que ao mesmo tempo que você está pesquisando, você participa daquela comunidade. E pesquisação significa que a gente vai fazer uma pesquisa para levantar dificuldades e buscar ações, realizar ações para resolver essas dificuldades e avaliar o que deu certo, o que não deu e reagir novamente, né? O que vocês acham disso aí, Cláudio, Raimundo? Ô, Andréia, eu vou até fazer uma provocação agora para você e para o Raimundo, até dentro de uma fala do Raimundo e um participante aqui também no diário, que eu chamo aqui de participante 2 só para organizar a minha sequência de leitura, né? Da leitura do que estão postando nos formulários. Ele diz assim: a escola precisa mapear o território, conhecer seus alunos, as famílias, seus interesses e expectativas, suas condições econômicas. A escola também deve se abrir como espaço comunitário. É preciso fortalecer a relação de parceria e confiança, promover o diálogo e desenvolver a escuta permanente. O bom relacionamento e uma gestão democrática, transparente, contribui para a formação dos alunos. E aí, Raimundo, você falou na sua fala agora, e acho que a Andrea também trouxe o comentário aí da Kátia para a gente pensar juntos, é que você disse que a questão identitária, né? Então, eu acho que o processo de fazer um bom PPP que contemple a comunidade como um todo construir esse vínculo e fazer com que as pessoas construam essa identidade com a escola, para com a escola e para com os demais.
E aí a gente, dentro do perfil que a gente tem no sistema educacional hoje, por exemplo, aí eu vou falar do ponto de vista da Secretaria da Educação de São Paulo, onde os professores têm que trabalhar em 2, 3 lugares. Como a gente pensar em construir esse vínculo identitário para a gente pensar junto nessas problemáticas, né? Porque aqui a gente está trazendo reflexões que sejam reais, né? Que elas sejam da nossa prática cotidiana, da nossa praxe. E aí construir isso é um pouco difícil. Essa é uma provocação que estou fazendo para a gente pensar no contexto que o Raimundo trouxe. Construir identidade demora um tempo, ela não nasce de um dia para o outro, né? Então, como a gente pensar nesse aspecto, Raimundo, de trazer isso, né, tendo em vista toda essa demanda que a gente tem, né, como essa questão que o sistema educacional nos traz de uma certa forma, impedir essa construção de vínculos, né? E aí, como a gente tomar caminhos para pensar nisso juntos, na praxe. Tá certo. Então, eu só vou concluir aqui a minha fala que eu estava... essa prática que nós estamos trazendo aqui, hoje, por exemplo, André, eu, Cláudio, a André já faz isso com muito, muita fineza, né, já faz com uma experiência muito boa, né, que é a questão dos diários. O André já trabalha mais tempo com essa questão dos diários. Mas enfim, o que eu estava fazendo aqui, além de trazer as experiências práticas dos professores feitas no diário, a gente estava mostrando também como você fazer o seu, não é? Ao mesmo tempo, aqueles que não fizeram ainda, como que eu faço o meu diário, o que eu escrevo lá. Então esse encontro, não é? Nós podemos dizer que é o encontro da teoria que está disponível aqui no curso, nas unidades, a prática, né, sua experiência, né, vivendo lá na escola. Então, como é que ela se encontra? Esse encontro é o seu diário, né? Então, o encontro da teoria e da prática. É o seu diário que você vai colocar lá para a gente ler aqui nos momentos oportunos. Essa reflexão do que o Cláudio trouxe aí, assim, olha, a relação de trabalho do governo de São Paulo com os professores e professoras, eu só consigo, assim, para definir, eu começaria dizendo que é desumano, né? É desumano, uma relação desumana, assim, porque é humanamente impossível um professor, uma professora desenvolver um trabalho tendo que trabalhar em 2, 3 unidades, né, para 2, 3 unidades, 4, 5, 6 unidades. Ano passado eu conheci professores que estavam se deslocando, passavam o dia inteiro se deslocando dentro da cidade para poder, né, faltava em uma, ia na outra, chegava num local, não sabia o que estava acontecendo. Então é o desrespeito, não só com o professor e a professora, mas sobretudo com o aluno, né, com o estudante, com as famílias, né, criar essa dinâmica de trabalhista. Agora, este ano deu uma melhoradinha, mas aí veio a pandemia, as coisas não se encaixaram, né? Reduziu-se um pouco esse número de escolas, mas aconteceu o que a gente está vendo aí, e é mais grave ainda. Mas, enfim, voltando à normalidade, né, que eu acho que é preciso a gente refletir sobre isso em um dado momento, não voltando sobre a normalidade, na verdade, porque nunca foi normal, né? Então, como é que eu vou voltar para uma coisa que era ruim? Deus me livre de voltar para esse novo normal que o pessoal está falando, né? O professor Marco Ackerman, lá da Faculdade de Saúde Pública, por ocasião do encontro, da abertura do encontro do USP Escola, do webinário do USP Escola, ele mencionou essa questão do novo normal. Para que novo normal? Não é? Então, se aquilo que nós estávamos vivendo e que foi evidenciado agora em função da pandemia, o que nós vamos esperar no pós-pandemia? É que aquilo não volte e que a gente possa refletir para ter condições melhores para viver daqui para frente, não é? Para de fato reduzir esses desrespeitos, né? Esses assédios que a gente está vendo praticados por aqueles que deveriam proteger os nossos direitos. Então, pensando nisso, nessa dinâmica, eu acho que o professor e a professora que quer criar essa ideia de identidade,
não é, para um futuro próximo, ter em mente assim, que como a gente muda muito, né, o professor muda muito, salvo um ou outro que esteja como efetivo, mas assim ainda é possível de mudar, é legal pensar em construir a identidade da comunidade com a escola. Né? Então, quer dizer, o que eu preciso fazer? Porque se eu crio se eu sigo um caminho em que a construção dessa identidade ela seja feita do professor X com a escola e a comunidade, quando esse professor sair daquela escola, essa dinâmica se rompe e a coisa volta do zero. Então, eu já vi muito isso, especialmente com a Lei 10.639, que só acontece projetos na escola se for com o professor fulano de tal, geralmente atribuído a um negro, né, ou a um professor de história, ou a um professor de arte, mas que parte de uma iniciativa individual. Saiu aquele professor da escola, aquele projeto zera. Saiu aquele diretor, o projeto zero. Então, acho que é importante, nessa proposta de se criar identidade local, o professor exercer uma função de liderança, mas para construir um vínculo mais forte da comunidade com a escola, de sustentável, de tal modo que, se ele sair, o projeto continua. Então, acho que a gente precisa entrar num primeiro momento muito forte, mas à medida em que você observar que as coisas estão andando, você precisa formar pessoas, formar lideranças locais, isso pensando aí no Grêmio Estudantil, por exemplo, né? Formar lideranças locais para eles darem continuidade que você iniciou. Nós não podemos nos apegar tanto àquele projeto e abraçá-lo tanto assim e dizer, olha, esse é meu, eu não largo, porque se você sair as coisas desandam, né? Isso, dar um passo atrás para este projeto ou aquele se fortalecer é uma decisão inteligente, porque aí sim as coisas se fortalecem. Por onde eu passei, em algumas escolas em que eu trabalhei, eu fiz alguns projetos, propus alguns projetos que estão lá até hoje, não é? O Vivenda USP, por exemplo, que a gente levou para algumas escolas aqui na cidade de São Bernardo do Campo, ele ficou de tal forma, as pessoas aderiram tanto ao projeto que eu saí da unidade escolar e o projeto continua. Isso é legal. Não é? A gente precisa fazer esse distanciamento. Não porque a gente precisa ficar longe da nossa unidade, mas é porque a dinâmica administrativa está formatada para fazer você fracassar. E a gente tem que dar um passo à frente. Se a dinâmica administrativa, a estrutura administrativa está preparada para me fazer fracassar, eu tenho que criar estratégias para que eu faça as coisas funcionarem na minha unidade escolar, e se eu sair, elas vão continuar funcionando. É meio louco isso, mas é uma saída para a gente não continuar para a gente não continuar nesse ciclo vicioso, né, que está aí. É isso mesmo. Né? Viu, Raimundo? Tem uns comentários aqui. Eu só interrompo você para falar que o pessoal está comentando aqui, viu? A Josielda, por exemplo, falou que os projetos têm que ser institucionais, eles devem estar no PPP. Então, é muito importante isso, né? O que o Raimundo estava comentando, né? O projeto deixar de ser só de uma ou outra pessoa e ser de uma coletividade. Tem outros comentários aqui, por exemplo, o Ícaro estava falando que viu a abertura do USP Escola, né? Que você mencionou aí, o professor Marco Ackerman, lá da Faculdade de Saúde Pública da USP, que estava com a gente na abertura, né? E ele parabenizou, falou que foi muito bom esse encontro. Ele falou: participei desse webinário da USP, foi espetacular a participação de vocês. Obrigado, Ícaro. Cláudio agradeceu aqui também, né, ao Ícaro, e a gente agradece também. Aí eu ia pedir para o Cláudio e para o Raimundo se eles sabem o link, porque tudo isso está gravado, não está? Lá no canal. Se vocês sabem qual que é o link, já coloca aqui no chat para o pessoal, né, para ver essa fala aí do professor Marco Ackerman. É legal a gente pôr essa referência. E aí, vou colocar. Deixa eu só falar uma coisinha que o Cláudio perguntou, né? Ele fez o desafio, ele falou, não é um pouco difícil fazer isso, né? Fazer essa ligação com a comunidade?
Ô, Cláudio, eu ia dizer para você, é dificílimo. Eu sou professora lá na UFABC e tem 2 lugares que a gente dá aula, que é em Santo André e em São Bernardo. E eu fico para lá e para cá. Tem dia que eu estou atendendo os alunos, sabe onde? É no ônibus, dentro do carro, entenderam? Ou seja, trabalhando 3 turnos. Então, essa é a minha vida como professora do ensino superior, mas eu sei que é a mesma vida, trabalhando em 2, 3, 4, 5 mais lugares do que eu trabalho. Eu falo 2 lugares em dia normal, porque a gente que trabalha no ensino superior, a gente também faz pesquisas, faz atividades lá na USP, na PUC. Então, tem dia que a gente passa 2, 3 horas se deslocando, né? Seja de carro ou pegando ônibus, metrô, andando a pé, tomando chuva. Então, sol, chuva, né? E aí a gente trabalha fora do horário. O que eu posso achar disso tudo? Eu acho uma tragédia, igual o Raimundo falou, isso é desumano. Nós precisamos nos unir para mudar esse sistema de trabalho em todos os lugares. Você deveria ter uma base, né? Você deveria poder ter a dignidade de passar as suas horas de trabalho em ligação por um tempo com uma comunidade, com um grupo de pessoas que você precisa conhecer melhor, né? E que as pessoas precisam conhecer melhor você. E é por isso que, trabalhando em tantos lugares, eu recomendo que o pessoal faça essas práticas aí, como alguém comentou aqui no chat, né? Acho que foi a Maria do Carmo, né, que falou das vivências de estudo do meio, como elas são importantes, né, para a gente construir esse vínculo com os educadores e as educadoras. Então, eu acho que a gente tem que colocar dentro dos nossos conteúdos, das disciplinas, se unir com os colegas, essas ideias de fazer projetos de estudo do meio, de fazer diários, de fazer rodas de escuta de histórias de vida, né, de histórias da comunidade, histórias do bairro dentro da escola, a gente poder gravar e transformar tudo isso em documentário, em exposição coletiva na escola. Então, eu falo para vocês, porque quando eu trabalhava no ensino médio, né, no estado, há muitos anos atrás, tanto em São Paulo, quanto depois no Mato Grosso do Sul, onde eu também fui técnica lá da educação, né, e professora do ensino médio, a gente sempre fazia essas práticas, sabe? De se reunir os trabalhadores e trabalhadoras da educação, professores, professoras, gestores, né? Todo mundo que trabalha na escola educa. Então, o pessoal da cantina, o pessoal da inspetoria, o pessoal da portaria, entenderam? E a gente fazer essas formações conjuntas, em que a gente vai gravar as histórias, contar as nossas histórias. Eu sou suspeita para falar, né? O povo sabe que eu sou formada em história, então eu adoro ouvir histórias e contar histórias. Eu acho que por todo lugar que a gente educa, independente de você ser professor de história, você deveria conhecer as histórias das pessoas com quem você trabalha. E as pessoas deveriam conhecer a sua história para criar esse vínculo afetivo, comunitário, interinstitucional, muitas vezes, porque ouvindo as histórias, a gente vai descobrir que os responsáveis pelos estudantes trabalham em outros lugares ali próximos à escola, não é isso? No posto de saúde, na assistência social. Ou seja, por que você não poderia ter a colaboração desse pessoal que está na associação de bairro, né, nas igrejas, como o Raimundo falou, nos movimentos sociais, nos movimentos culturais? Então, nós entendemos que o projeto político-pedagógico da escola deveria entender que essas práticas fazem parte dos conteúdos também, né? Eles têm relação com os conteúdos de várias disciplinas, eles têm relação com a organização do nosso trabalho na escola. Então, essa separação é muito assim ultrapassada, né, entre o que vai ser a prática, o que vai ser o conteúdo, o que vai ser a gestão da escola. Nós podemos e devemos nos juntar em projetos para fazer unidos com os nossos estudantes, e isso tem a ver com diagnósticos, pesquisa participante, pesquisação para o PPP, entenderam? Então, quando a gente tem escolas que têm essa perspectiva, acontece uma coisa maravilhosa, gente, que é a comunidade ocupar a escola. Né? Eu falo como mãe de um estudante que estudou em escola municipal, que estudou em escola privada, e em todas essas escolas que meu filho teve a felicidade de estudar, tinha projetos que nós, como responsáveis pelos estudantes, a gente ia desde ajudar a pintar os desenhos das crianças no muro da escola, sabe?
ver exposição de artes que os estudantes faziam, roda de dança, ajudar a organizar as festividades, né, os debates. Eu participei como mãe de aluno de escolas dessa forma que o meu filho estudou, e eu sou muito feliz por isso, entenderam? Porque tinha ali gestoras, professores, professoras, como tem aqui o professor Cláudio, o professor Raimundo, e vários que estão comentando aqui no chat. Isso é possível de ser feito. A gente não está falando nada que é uma coisa assim, é um outro mundo, é só quando o Brasil deixar de ser o que é, um dia vai acontecer isso. Então, aí os diários que o próprio professor Raimundo leu aqui, e vários diários que tem do curso Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Escola, também mostrando que essas práticas existem e que elas têm que se generalizar, elas têm que ser conhecidas, divulgadas e multiplicadas. Por isso que nós estamos fazendo nossos cursos aqui. Ô, Andréia, mas sem deixar você, pegando esse mesmo fio que você está falando, trazendo essa discussão, tem um participante no diário da Unidade 4 que ele diz que um participante ou uma participante, eu não sei, que não tem a identificação. Uma escola pública democrática espera-se ações que valorizem a diversidade humana e que combatam a desigualdade. A exemplo dos projetos descritos no volume 6 e 7 dos materiais produzidos ao longo do curso de Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Escola. Então, essas identidades que a gente está falando, essas questões, então, são identidades no plural, né, porque a gente tem que abarcar essa diversidade humana dentro do processo escolar para que se construa, né, essa identificação com a comunidade escolar. Eu acho que a participante traz essa reflexão para a gente, né, de olhar essa identidade no plural, identidades, né, que a gente abarca dentro da escola. Você quer falar um pouco sobre essa questão desses volumes 6 e 7, porque os cursos estão se intercruzando. Você vê comentários no Diário de Escola Democrática que traz aspecto de outros cursos que as pessoas estão participando na Digital Plural. E eu acho isso interessante porque eles começam a trazer para a gente as reflexões dessa interdisciplinaridade, onde elas se encontram, onde elas convergem, onde elas divergem muitas vezes em alguns aspectos, e isso é importantíssimo para a construção do que a gente está propondo aqui, né, analisar num aspecto mais amplo. Então, Cláudio, você sabe que a gente é apaixonado por esses temas, né? Porque a gente trabalha com gente, não é verdade? Gentes no plural. Então, eu toda vez aprendo aqui, quando eu estou com o professor Cláudio, professor Raimundo, nos nossos cursos, né? Lá no presencial, no USP Escola, que é porta com porta, um colado com o outro. Muitas vezes a gente aprende com essas experiências maravilhosas que os educadores falam e trazem de como a diversidade humana está presente na nossa comunidade. Então, nesse sentido, a gente sempre afirma, né, Raimundo? Nunca existirá uma escola pública que seja de fato democrática se houver alguma pessoa que estude ou trabalhe na escola que se sinta discriminada ou excluída. Quando nós falamos em escola pública democrática, é uma escola em que todas as pessoas podem se sentir acolhidas, independente da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, da sua escolha religiosa ou não, da sua escolha política. Isso é viver numa democracia, né? E essa é a nossa luta, para que nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum jovem seja expulso da escola porque é diferente da maioria que está ali, né? E é a nossa tarefa como educadoras e educadores, quando observa que há uma discriminação, quando alguém está sendo excluído ou excluída, penalizado, penalizada por ser uma pessoa diferente, é nossa tarefa impedir que essa pessoa seja maltratada, xingada, humilhada, porque isso vai levar à evasão escolar. E isso, infelizmente, mancha o nome da nossa escola, né? Porque a gente nunca vai poder dizer, essa escola é democrática, se tiver alguém ali que se sentiu incapaz de participar desse espaço. Então, até nesse sentido, não sei se a Carla, minha amiga, está aí, que participou do nosso curso de Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Escola. Você está aí, Carla? Está ouvindo a gente? André, enquanto a Carla não vem, a Alessandra trouxe essa reflexão que você está falando. E isso, ela disse... A Alessandra, enquanto a Carla não fala, a Alessandra trouxe uma reflexão
dizendo que, tendo em vista essa questão, a evasão escolar, né? Isso reflete na evasão escolar dentro do ensino médio, e principalmente agora, no período de pandemia, a pergunta dela traz essa preocupação, né, de aceitar, de estreitar esses vínculos. Excelente, Cláudio, que você falou isso, porque na minha opinião, eu quero saber a sua também, e depois a Carla, né, a nossa amiga Carla aí pode falar também, mas na minha opinião, o que nós deveríamos fazer agora no cenário de pandemia e pós-pandemia, principalmente, né? Pensar na reformulação dos projetos políticos pedagógicos. Por quê? Porque nós teremos que fazer novos diagnósticos da realidade. A realidade vai ter mudado. Nós teremos mais pessoas carentes na escola, nós teremos mais evasão na escola, não é isso? Teremos pessoas que estão de luto porque perderam seus entes queridos. Teremos jovens que vão ter que sair da escola ou já saíram para ir para o mundo do trabalho. Como que você vai voltar às aulas sem fazer esse diagnóstico? Entenderam? E sem redirecionar o projeto político-pedagógico para atender essas questões. Então, eu devolvo essa pergunta para vocês. Como que nós vamos voltar? Como se fosse a mesma realidade de antes? Não, a realidade vai ficar muito pior. E aí eu vou ter, na minha opinião, as escolas deveriam ter, as universidades, né, como eu trabalho, círculos de escuta, de acolhimento, né, para as pessoas poderem ir lá falar dos seus problemas. Nós tivemos aqui na semana passada o relato de 2 educadoras, que foi a outra Carla e a Ana Lúcia, lembra? Que falaram dos problemas da educação infantil, sim, de como as escolas estão sendo afetadas agora com o número de cestas básicas para distribuir, que aumentou a população que vai na escola atrás disso. Então, esse é outro desafio, a partir da provocação que o Raimundo lançou também, Cláudio. O que a gente faz com o PPP agora? Se antes tinha escola que estava com o PPP travado, as que já estavam com o PPP resolvido vão ter que também repensar, vocês não acham? E aí chama a Carla de novo para falar, outra Carla, quando vocês falarem. Tá, eu acho que o Steiner nos ajuda a pensar sobre isso. Ele diz que ele entende esses movimentos de processo, ele entende esses movimentos em acesso aos territórios como um processo adjunto com as comunidades, né? E eu acho que a gente vai ter que fazer esse processo. Eu acho que ele chama a atenção que a escola descobrir qual é a sua vocação no território, né? Porque a escola tem que entender qual é a função dela naquele território. É por isso que ela tem a sua identidade própria, é por isso que a escola constrói a sua identidade individualmente de uma rede, né? Ou seja, ela tem os seus aspectos, considera os seus aspectos, então ele traz esse pensamento que essa missão ele diz até que a missão das unidades escolares, né, eles são sedimentados no PPP da escola, então ela tem que entender qual é essa missão dela dentro da comunidade, mesmo que a identidade da escola hoje, ela já está sendo podada de alguma forma em algumas operacionalizações que tem do sistema educacional, mas ela ainda conserva essa identidade. Então, ela tem que pensar nesse processo de vocação e como é que se dá essa construção de acesso a esses territórios, né? Porque numa live que o Raimundo fez, que eu fiz junto com o Raimundo, logo no início, antes do webinário, a gente tratou a escola, né, nessa pandemia, como algo que estendeu seus tentáculos. Ela saiu das paredes físicas, ela está em outros espaços agora. E eu acho que é preciso a gente compreender isso nessa reconstrução desse PPP. Eu acho que você tem toda a razão em falar que a gente precisa repensar todo esse processo e se reconstruir nesse espaço, né? E aí, Raimundo, eu não sei se você tem alguma coisa para falar, ou a gente já pode ouvir a Carla, se ela já pode falar sobre a percepção dela nessa questão da escola democrática como um espaço plural, né, de acolhimento da diversidade humana. Tá, eu só quero apresentar aqui uma referência rapidinho para a turma que está lá na unidade 3, que é a questão do processo de elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Compete ao conselho escolar debater e tornar claros os objetivos e os valores a serem os valores coletivos, né? Definir prioridades, contribuir para a organização do currículo escolar,
e para a criação de um cotidiano de reuniões de estudo e reflexões contínuas, conforme a Andréa mencionou agora, que inclua principalmente a avaliação do trabalho escolar. Por meio desse processo, combate a improvisação e as práticas cotidianas que se mostram incompatíveis com os objetivos e as prioridades definidos e com a qualidade social da educação que se pretende alcançar. Este está na unidade 3, é o Conselho Escolar e Diversidade por uma prática, por uma escola mais democrática, né? Depois vocês podem, ele está disponível lá na internet também, em PDF, é uma leitura bastante significativa para a gente entender essa questão. A elaboração do projeto político-pedagógico, pensando na coletividade e no acolhimento da diversidade. E, sobretudo, agora com essa, citado pela Andréa e o Cláudio, com essa sensibilidade das alterações e das novas necessidades que o contexto da pandemia está trazendo para a educação. Então, acho que faz-se necessário afinar, aquilatar mais e sensibilizar mais o nosso olhar para as questões que elas já estão postas aí, mas que elas estão cada vez mais chegando ao nosso conhecimento. E quando a Andréa fala que enquanto tiver um jovem, uma pessoa dentro da unidade escolar sendo oprimida, a escola não pode se apresentar como democrática, isso também inclui o professor e a professora, tá? A gente sabe de práticas em unidades escolares, eu já tive essa experiência, inclusive eu citei, uma das partes que eu citei no meu livro, em que os professores são separados na sala dos professores. Então tem o lugar da fulana de tal, tem o lugar do Beltrano, tem o lugar do professor F, tem o lugar do professor O, tem o lugar do professor efetivo, entendeu? É loteado a sala dos professores. Né, tem uns espaços marcados para determinados professores e professoras da unidade escolar. Isso é inadmissível. É o fim da picada, gente. É o fim da picada. Parece dança das cadeiras isso aí. Cadê a Carla? Ô, Carla, você tá aí? A Carla participa de uma escola que eu considero que é uma escola pública democrática, porque tem o projeto Transcidadania, que acolhe a diversidade humana. Cadê a Carla? Oi, estou aqui, é que eu estou imprimindo alguns trabalhos do colégio. Fala um pouco como é a sua escola, por favor, Carla, para o pessoal conhecer, como que chega lá o pessoal do projeto Transcidadania, como que fala tanto da parte boa quanto dos conflitos que tem aí, se você sabe se isso está no projeto político pedagógico ou não, conta para nós, por favor. Então, o Transcidadania, ele é assim, é porque muitas meninas trabalham na prostituição. E às vezes elas não têm tempo, né, tipo assim, para estudar e tudo mais. Então, o Transcidadania é uma bolsa, né, que a prefeitura ajuda no valor de um salário mínimo durante 2 anos, e muitas delas têm que entrar, né, mostrar o RG, uma carteira de trabalho e uma declaração que está matriculada numa rede pública. Então, fazendo EJA, o ensino fundamental ou ensino médio. Então, quando eu descobri o Transcidadania, foi por intermédio de outras meninas, né, que já estavam participando do Transcidadania. Então, eu, particularmente, eu busquei, né, esse benefício para me ajudar, né, para diminuir mais a minha carga do meu lado profissional e focar mais nos meus estudos. Porque eu trabalhando na noite, eu estudando, não estava dando conta. E às vezes a gente acaba desistindo dos estudos e seguindo uma carreira que é a da prostituição. Então, o que acontece? Então, quando o Transcidadania ele entrou na vida da gente, muitas realmente querem um futuro, outras também não querem. Então, quando eu busquei o colégio, eu fui totalmente, assim, fui respeitada, né? Porque na época já existiu, né? Acho que não está nem com um ano, menos de um ano, já começou a existir a identidade nova, que você poderia ter o seu nome social. Então, já estava já numa lei, né, que todos os órgãos públicos tinham direito
de usar o nome social, né, em rede pública, de colégio, hospital, esse tipo de órgão. Então, quando eu fui me matricular, eu cheguei lá com a minha identidade, né, com o meu nome social na frente e atrás era o nome de batismo, né? E depois que a gente começa a estudar, a gente percebe que o nome não é tão importante assim. O que é importante é o estudo, né? Então, quando eu fui me matricular, eu fui muito bem recebida pela instituição, né, da onde eu estudei, né, no ensino fundamental, né, perto da minha casa, porque particularmente eu já conheci já a pedagoga, né. Eu estava até falando um dia desse, eu estava até conversando com um rapaz um dia desse, que ele é pedagogo e olha só essa história. Eu conheci ele num aplicativo desses aplicativos, bate-papo UOL. Então, eu não sabia que ele era pedagogo. Então, quando eu comecei a ter uma amizade com ele, que ele era homossexual, né? A gente nunca pergunta a profissão das pessoas. Depois que eu fui saber que ele era pedagogo perto da minha região. Então, ele me ajudou, né? A buscar uma escola. E ele já estava ali, já assim, já bem resolvido, né? Na, no que ele era, no que ele é. Então, isso abriu mais oportunidade para mim, porque ele era gay, né? E eu, sendo uma mulher trans, entrei no colégio já com meus 34, meus 35 anos. Então, às vezes a gente se sente meio perdida, porque você volta de novo. A gente começa a estudar, a gente vem vindo um monte de coisas, certas coisas que você aprendeu lá na infância. E quando eu fiz a minha prova, eu particularmente fiquei assim meio perdida, porque quando eles pedem uma redação, existe, como supor, uma palavra passar, são com dois S. E para mim, chegar a um ponto de passar um tracinho, eu fiquei perdida. Será que eu posso meter e seguir em diante? Sabe? Então, tudo isso começa a vir à tona. E o que eu acho mais bonito é que quando nós travestis, e porque eu passei por uma transformação. A gente nasce com aquele corpinho de menino, a gente vai crescendo e às vezes a gente é excluída da sala de aula, a gente é excluída da sociedade por a gente ser diferente. A gente não tem um padrão próprio da sociedade, que é homem e mulher. Então, às vezes, a gente se afasta do colégio, se afasta de tudo isso por causa da discriminação mesmo. Então, por isso que aconteceu. Minha família me expulsou, não me aceitou. Eu acabei indo para a rua e a rua a gente aprende outras coisas e a vida vai. Conforme as coisas vão mudando, que agora as coisas mudaram, né? Hoje você tem um documento com nome, você tem um direito. Olha, eu gosto de ser chamada com meu nome feminino e a pessoa vai lá, é matriculada, estuda. E eu acho que nessas horas, assim, como o professor estava falando da escola democrática, eu acho que a democracia, ela abrange todas as pessoas, sim. Tem muitas trans, tem muitas travestis que estão na rua, e eu vejo muito, assim, relatos de muitas... Um dia desse eu vi da travesti que mataram, jogaram ela lá de cima para baixo, não sei se vocês soube no noticiário. Então, isso é muito triste, porque muitas não buscam porque já tem medo. Tem medo do desconhecido. Então, como eu sempre falo, eu estou fazendo, estou dando a minha cara, né, para a sociedade, estou dando a minha cara a cursos, né, que eu já fui maltratada no curso ontem, e às vezes a gente se sente assim, meio assim, sabe, meio triste, porque já pensou, você está ali com o corpo feminino, a pessoa ainda te chama com o nome masculino. Então, esse vírus, ele veio, como eu sempre falo, antigamente não falava da empatia. Ninguém sabia o que era empatia. Hoje em dia, você entra numa rede social, você vê um relato de uma pessoa ali. Tem gente que se comove, tem gente que não se comove. Então, isso, as pessoas que não se comovem, são pessoas que não têm coração. Pensa só em si. Então, quando você vê esses relatos, você vê essas coisas, essas vivências dessas pessoas, às vezes você, poxa, está na hora da gente mudar. Não adianta você ter educação, não adianta você abrir a porta da escola se você não está preparada para atender. Porque quando você abre uma porta,
entra uma pessoa, e essa pessoa, ela vem com uma carga, ela vem com um monte de coisa. Se você não souber lidar, você acaba prejudicando mais ainda e afastando ela. Então, eu acho que é assim, eu acho que a preparação é muito importante. Não só uma graduação, não só um doutorado, eu acho que preparar a pessoa psicologicamente para poder atender as pessoas, sendo ela travesti, mulheres cis, pessoas pretas. Eu acho que a gente está na hora de mudar esse conceito, né, de atendimento. Porque quando você vai buscar, vamos supor que eu entro no colégio, eu quero buscar, eu entro lá, chego lá, e uma pessoa que é um profissional começa a me destratar. O que eu posso fazer? Eu vou agredir eu vou agredir verbalmente? Não posso. Vou agredir fisicamente? Também não posso, porque eu vou perder meus direitos e vão me chamar que eu sou uma pessoa burra, né? Ignorante. É isso. Mas aí o que vale? Vale o quê? Vale a palavra dele contra a minha. Então é isso que eu sempre falo. Às vezes a gente tem que fazer uma preparação, preparar para as outras pessoas que vão vir. Ainda mais agora nessa nova geração, está vendo muitas pessoas trans, muitos travestis, que estão buscando sim, porque vê outras pessoas também buscando. Então quer também sair dessa vida, quer também buscar algo de bom na sua vida. Então é assim que as coisas têm que funcionar. Democracia é para todos. Carla, eu queria agradecer a sua fala, porque eu acho que isso que você falou da preparação, a formação, é o que você está ajudando a gente a fazer aqui nesse momento, né? Explicando para as pessoas que tudo isso deveria ser mapeado no projeto político-pedagógico, que existe a diversidade humana na nossa comunidade, que nós temos que atender pessoas com nome social quando isso é necessário, que nós temos que respeitar as pessoas que são de origem étnico-racial diferentes, de identidade de gênero diferentes, de orientação sexual diferentes, de escolhas religiosas ou não diferentes, de opções políticas ou não Eu estava diferentes. falando aqui como eu fiz um vídeo, né, para botar numa pré-candidata a vereadora que me ajudou muito, e eu até joguei lá no grupo, né? Tipo assim, eu tinha nenhum. Quando eu fui buscar ajuda, porque eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, porque eu achava assim que eu me olhava no espelho e eu ficava, meu Deus, será que essa vida que eu vou levar pro resto da vida, eu vou me prostituir? É só isso que eu sei fazer? Então, quando eu fui buscar, eu busquei porque eu realmente estava sem entender a minha vida. Será que era isso que eu nasci para ser? Então, quando eu fui, busquei, então eu estava até falando para o pedagogo, né? Que às vezes a gente, como é que se diz? A gente é esquecida. E isso dói muito, dói demais. Quando você vê que a pessoa, sabe, ela não existe. Então, eu me sentia uma pessoa assim. E quando você começa a buscar os estudos, você vê como eu estou aqui. Eu sou uma pessoa que eu conhecia, eu estava até falando desse curso, né? Vocês já abriram a porta para mim. Eu entrei. No começo eu não estava falando quase nada. Hoje eu já estou aprendendo a falar direito, entendeu? Isso é muito bom. A gente saber que nós somos seres humanos, precisamos sim de ajuda, de oportunidade. E é só isso que falta, oportunidade para todo mundo. Muito bem. Eu acho assim, a Carla, o que que você achou, Cláudia? A Carla deu uma aula aí de como acolher uma estudante, né, que foi expulsa da Sim. escola naquela idade tradicional e que volta para a escola pública para estudar. Diga aí, Cláudia. Eu acho que a Carla traz para a gente algumas reflexões a respeito desse processo que o estudante passa, a estudante passa dentro da sala de aula, e sobre o processo de preparação, né? Porque, de fato, Carla, concordo com você que a maioria das instituições, sobretudo as públicas, não estão preparadas para lidar com esse processo, né? E aí está ainda as questões que nossa sociedade e não querer discutir e não querer trazer para se trabalhar dentro da escola, né? Então, eu acho que é importantíssimo a fala da Carla nesse sentido de como a escola deve estar preparada, né? Como ela deve acolher todas as pessoas, independente
André falou da orientação sexual, independente da questão religiosa, né, do grupo étnico a que ele pertence. E eu amo esse curso por isso, porque são essas experiências que nos fazem crescer e fazer uma reflexão introspectiva da nossa profissão, né? E como ela é importante, esse aspecto que ela trouxe de se abrir as portas e oportunizar as pessoas, né? Isso é importantíssimo. Muito obrigado, Carla, por compartilhar conosco a sua... Porque, tipo assim, eu sempre tentei buscar os estudos, só que o meu medo era maior. Porque, tipo assim, tu já pensou você dentro de uma sala de aula, você ter aquelas outras pessoas, com aqueles alunos, até mesmo o professor não está preparado para me receber? Então era difícil, né? Era difícil. Nossa, a cabeça da gente começa a encher de um monte de medo, sabe, coisas assim. Nossa, eu já sofro preconceito dentro na rua onde eu passo, da onde eu frequento. Eu vou ter que passar por isso também. Então, às vezes, a gente acaba se afastando, se afasta e vai viver uma vida, uma vida na escuridão, porque na minha época, travesti andava só à noite. Você não via travesti durante o dia. A maioria, eu amarrava o meu cabelo, botava um boné e vestia roupa de homem. À noite, eu pegava, botava minha boa roupa, sabe? Botava minha peruca e ia para a rua trabalhar. Você só via travesti à noite. De dia, você não via. Então, muito isso, às vezes, a gente acaba pegando, influenciando de outras pessoas. E assim vai e acaba, sabe? Porque a família rejeita, a escola rejeita, né? O hospital rejeita quando você vai ser atendida. Então, tudo isso acaba o quê? Muitas da gente vai buscando, sabe o quê? Ajuda de outras meninas, de outras travestis, de outras trans mais velhas. Porque as mais velhas já passaram por as mesmas coisas que a gente está passando. Então, agora que as coisas estão melhorando, agora que as coisas estão, sabe, as pessoas estão absorvendo o que realmente passa uma travesti, o que uma mulher trans é realmente de verdade. Então, isso tudo acaba, sabe, assim, dando oportunidade. Então, quando veio a mudança do nome, as portas vão se abrir, né? E isso ainda é uma burocracia que a gente vai ter que lutar ainda muito, muito, muito. E como eu sempre falo para muitas meninas, eu estou dando a minha cara a tapa, sim, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou chegando lá durante o dia, estou andando de metrô, estou andando de trem, estou indo num curso, estou indo ali em tal canto, sabe por quê? Porque eu tenho que chegar, eu tenho que mostrar que eu sou educada, que se uma pessoa vier me tratar mal, eu tenho que tratar a pessoa educadamente, entendeu? Dar um tapa de película, como a gente fala. Então, é isso. Eu acho que, como muitas falam, assim, não adianta a gente ser agressiva, não adianta a gente, sabe, ir partir para o atraque, como as travestis falam. Estou falando assim, ó, um pouco do nosso linguajar. Então, tipo assim, não adianta. Eu acho que a conversa, o respeito, a educação, ela abre sim portas, porque muita gente vai ver, nossa, essa travesti aí, nossa, tu viu do jeito que ela falou, do jeito que ela se comportou? Eu acho que isso faz com que a sociedade nos olhe de outra forma. Não olhar esse olhar de, ai, tu viu o traveco, tu viu isso aqui, que são palavras horríveis que ninguém deve chamar uma pessoa. Então, somos todos ser humano. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu não sei se eu vou estar viva, mas eu estou fazendo acontecer. Ô, Carla, eu acho interessante a questão que você diz, assim, do nosso linguajar, mas tem um estudo aí mostrando que no ato de resistência e até de sobrevivência, né, as travestis criaram um linguajar, ou vamos dizer melhor, um vocabulário, né, que eles já estão analisando esse vocabulário para que se comunicar entre si no ato de sobrevivência. E aí você tem várias palavras lá que se traz, e que isso é uma construção, isso é um aprendizado enorme para a gente perceber o quanto essa resistência existe, né? O Porque quanto é a gente nunca teve estudo, então, tipo assim, eu nunca sentei numa cadeira e nunca aprendi. Então, o nosso linguajar vem de um linguajar totalmente diferente. Então, tipo assim, a quenda, aquelas coisas, são coisas que a gente vai trazendo, entendeu?
ao longo da nossa vida, a gente vai passando. Às vezes a gente ajuda outras pessoas, às vezes até muitas, já vi muitas meninas, amigas minhas, ficarem doentes e elas mesmas se automedicar, porque particularmente você vai no hospital, ai, mas vão me tratar mal, vão não sei o quê, entendeu? Você acaba se afastando da sociedade. E nós vivemos no nosso próprio mundo. É um mundo ali que a gente está ali, entendeu? Uma se entende, quando a outra começa a chorar, eu vou desistir. Você é já forte, travesti, você é guerreira, entendeu? Aquela coisa, sabe? E às vezes a gente tenta motivar outras pessoas. Às vezes não dá, entendeu? É isso. É isso. Carla, obrigada, viu? A gente espera poder ir na sua formatura em breve, né? Nessa escola pública democrática e parabenizar todos quando você encontrar com os educadores, as educadoras, né? O pessoal da gestão, os trabalhadores e trabalhadoras da educação da sua escola pública, dá os nossos parabéns que estamos aqui no curso, né? De escola pública democrática, ouvindo o seu relato, o seu diário, a sua história de vida, mostrando como essa escola, na prática, ela mapeou a comunidade, né, das pessoas que moram ali em volta, a exemplo do que o Raimundo e o Cláudio falaram e leram aqui nos diários, e como esse mapeamento fez aderir a essa política pública, né, do Transcidadania, e acolher essas pessoas que vivem ali do lado da escola para terminarem os seus estudos. Não é isso, Raimundo? Perfeito, André. Eu acho que o depoimento da Carla é super potente, né, desse ponto de vista da construção de escolas que atendam a todos e a todas, sem distinção, e nos faz refletir o quanto sabemos pouco ainda, né? Eu estou ouvindo aqui os relatos, especialmente esse último da Carla, já ouvi o relato dela em outros momentos, por ocasião do encontro do curso de Direitos Humanos, mas não se repete as falas não se repete as falas da Carla. Por incrível que pareça, seja a mesma pessoa que eu já ouvi várias vezes nestes encontros, especialmente lá no curso de Direitos Humanos, mas cada vez que eu a ouço, eu percebo que eu sei menos, porque são novidades, são questões novas, né? E aí, na ocasião, Carla, você pode até escrever aí o nome da escola, o nome dos gestores que estão à frente lá, porque a gente precisa também saber quem são essas pessoas, né? Onde que está a saber dessas referências, onde que estão essas referências, né? Que escola é essa, né, que acolhe, que está acolhendo, que está na prática falando e atendendo as pessoas sem esse afastamento, né, sem essa hierarquização para separar este ou aquele público, né, para não oprimir, né, porque essa questão da opressão e do afastamento que você citou aí no início da sua fala, ela começa lá já na pré-escola, não é? Então as crianças se apresentam de forma diferente e à medida que o tempo vai passando, eles vão sendo rotulados, né, com expressões bastante ofensivas, que eu já ouvi, né, tanto de meninas quanto de meninos, né, as referências, né, quando vai se falar do fulano, aquele viadinho lá do sexto A, aquele gayzinho lá olha, mas aquele... então são expressões que aquilo repercute tanto para os professores e professoras, como repercute também em sala de aula. À medida em que eu ouço um colega chamar o outro desse tipo e eu não paro para fazer intervenção. Então, puxa, então vamos ter que parar. Eu acho que é importante a gente parar, né? Ofender, não permita professor, professora, educador, quem que estiver no ambiente escolar, eu já falei isso em outro momento, falei da roleta russa, né, porque uma hora a coisa aponta para você, então não permita, pare a aula, né, pare a Porque, aula. professor, me desculpa. Desculpa, espera um pouquinho, eu já vou passar para você. Tá.
Aí, então, assim, às vezes, eu estou taxado como chato por tratar muito da questão do preconceito. A diretora mesmo já me chamou lá para falar sobre isso. Eu falei, não, porque é o que me toca e eu vou para a aula para falar sobre isso mesmo. Então, acho que a gente não pode deixar passar batido. Não, não Vai cá. pode mesmo não, professor. Você está certo. E é por isso que, assim, muitos professores e professoras da, do, quando vê uma criança, um menino, vamos supor menino, eu acho que quando ele sofre a discriminação chamando de viadinho, de gay, eu acho que nessa hora a professora, o pedagogo tem que estar preparado, né, para lidar com aquela situação. Porque quando a gente é pequena, a gente não nasce com um corpo de feminino. Isso a gente vai vivenciando conforme ao longo do tempo. Muitos, às vezes, se aceita como homossexual, outros viram gay, outros possa ser que viram trans ou travesti. Isso vai convivendo ao longo do tempo. Mas quando isso acontece, a escola tem que abraçar para essa pessoa não se afastar e buscar outra situação de vivência, principalmente a prostituição. E quando você vai para esse caminho, você não tem mais volta. Muito difícil sair, e quando vai sair, já vai sair com uma certa idade. Então, às vezes, eu sei que nunca é tarde, mas, como eu sempre falo, é bom a gente pegar enquanto está novo, cuidar enquanto está novo. Isso aí, eu acho, viu, Carla? Inclusive, o pessoal está perguntando aqui, ó, no chat, se você puder responder, se você conhece mais escolas que têm essa visão de como tratar os adolescentes, as crianças, né, tratar a questão da diversidade sexual, mais escolas que têm a transcidadania. Fala o nome da sua escola e se você conhece mais alguma. Olha, não é assim, olha, deixa eu te explicar do Transcidadania. O Transcidadania, ele é um projeto social da prefeitura. Tipo assim, é uma operação trabalho, é uma política pública para mulheres trans e travestis. Não só nós, como também os homens trans. Eles te dão um apoio, você dentro dessa instituição, eles exigem o que? Lá você tem direito a advogado, você tem assistência social, você tem psicólogo, você tem todos esses benefícios dentro desse projeto. Só que para você entrar, eles não vão pegar as pessoas, essas travestis assim, e vão colocar lá dentro, não. Eles querem que você esteja o perfil. Qual é o perfil do Transcidadania? O perfil é querer sair dessa vida. Primeira coisa, você tem que fazer, vamos supor que eu estou aqui, olha, para mim estar aqui, eu sempre falo assim, eu tenho que dar as frequências dos horários, porque lá eles pedem, porque eles são tipo um pai e uma mãe da travesti e da transexual. Tipo assim, você tem que estar matriculada para você receber esse dinheirinho. Você não quer receber esse dinheirinho para te ajudar? Então é isso. Então vai buscar uma instituição e eles ajudam. Tem uma pedagoga lá que ela, além da gente estudar, ela passa exercício para a gente. Toda semana você faz os exercícios, tudo bonitinho, é separado o pessoal do ensino fundamental, do ensino médio. E tu acredita que um dia desse eu conversando com ela, no dia que eu fui lá assinar as folhas, né? Eu vou lá esse final de semana, na outra semana, tu acredita que tem muitas outras trans e travesti que não sabem ler e escrever? Então, estão mais um processo que eles estão trabalhando lá dentro, né, dentro do Transcidadania, eles vão fazer um trabalho para tentar, né, para tentar não, vão conseguir, né, é, fazer que essa pessoa consiga ler, consiga escrever, para poder sair de lá e ingressar num colégio público. Porque tu já pensou, você não tem condições já de você com 30 e poucos anos, você não saber ler e escrever, porque eu conheço muitas travestis que também não sabem ler e sabem escrever, entendeu? Muitas das vezes eu comecei a digitar, a escrever para os outros travestis, né? Porque não sabe. Às vezes, não, porque eu tô com preguiça, mas a gente sabe que a pessoa não sabe ler e escrever. Então, para você chegar numa sala de aula, não vai dar, né? Não vai dar. Porque é difícil, né? Já pensou, como é que eu vou estudar no ensino fundamental? Ter a sétima, oitava série se eu não sei ler e escrever?
Eu achei muito importante, Fênix, que você explicou que o projeto se preocupa em encaminhar quem já tem um determinado nível escolar básico para ir se matricular numa escola. Sim. Quem ainda não foi alfabetizada ou alfabetizado, eles vão procurar alfabetizar para ajudar a reinserir a pessoa na educação básica. Isso mesmo, porque lá tem uma pedagoga, uma professora profissional adaptada, né, para resolver cada situação deles. Aí o que que acontece? Quando você abrange no outro colégio, vamos supor que então, eu vou me matricular aí no colégio de vocês, quem sabe um dia. Entendeu? Então, tipo assim, as portas vão se abrir para mim, entendeu? Eles vão ter um contato com você, olha, ela tá fazendo direitinho, ela tá pegando boas notas, eles têm um cuidado com a gente. Então, isso é muito importante, porque muitas de nós não tem pai, não tem mãe, não tem família. Então, eles são tipo uma mãe e um pai, entendeu? Sim, constrói um novo grupo social, né, de apoio. Sim, Viu, sim. Carla? Que bom que você contou tudo isso, porque olha, nós temos aqui a sala cheia de pessoas que trabalham em diversas escolas, não só na cidade de São Paulo, onde tem o programa Transcidadania, mas em outros municípios de São Paulo, em outros estados do Brasil. E talvez as pessoas não soubessem da possibilidade da existência desses projetos. E aí a gente começou esse nosso encontro de hoje, né, Cláudio Raimundo, falando que nós deveríamos de antemão saber se existem esses projetos, como que é a nossa Sim. comunidade. Não foi isso que a Aqui, gente olha, falou? o professor colocou, é isso aqui mesmo, parece um trabalho, professor. É isso aí, o Raimundo colocou o link no chat, né? Arrasaste. Isso. E eu não sei se ela é atendida por um núcleo que tem perto da Rego Freitas, que eu já peguei material lá para trabalhar na escola. Eles disponibilizam para os educadores material para trabalhar a questão da cidadania em vários aspectos, né? E principalmente voltado às questões de gênero. É bem interessante. Fica na região central de São Paulo, perto do metrô República. E aí Não, você tem material. Não sei se daí você é atendido por eles. o meu é porque tipo assim, o projeto ele tem na zona, o meu que eu faço é na zona norte, é em Casa Verde, né? Então eu tô aí na Casa Verde, mas tem outras regiões, se eu não me engano, tem no centro, né? Tem lá. Então, tem umas que são lá do Florescer, tem muitas trans lá no Florescer que também está no projeto do Transcidadania. Conheço uma amiga minha também que já terminou o ensino médio, ela está até buscando fazer uma graduação, e eu fico muito feliz por ela mesmo, porque ela era moradora de rua, e o Florescer veio, acolheu elas, né? E botaram lá, então algumas delas estão buscando outras coisas na vida. Sim, olha, a Nívia mora na Casa Verde, lá na Rua Baroré. Então é isso, gente, já falei muito. Carla, você falou muito e falou bonito, né? O que o pessoal está precisando aprender. Para isso que a gente faz curso de formação aqui da Escola Pública Democrática também, né? Para que o professor, a professora, né? O trabalhador, a trabalhadora, o gestor, a gestora da educação está fazendo o nosso curso, ele tem que entender que se ele é um professor ou ela é uma professora de história, de biologia, de sociologia, de filosofia, de matemática, isso não tira a sua responsabilidade de saber qual é a sua comunidade, que projetos tem aí na cidade que atendem o público, né, da diversidade sexual, que projetos tem que atender o pessoal da inclusão de pessoas com deficiência, que projetos tem aí que é voltado para a população afrodescendente, a população indígena, o povo negro, as mulheres que sofrem violência, entenderam o que eu estou falando? Ou seja, tem projeto de tudo quanto é tipo para atender a diversidade, tanto da riqueza cultural quanto dos problemas das desigualdades e das injustiças sociais. E, na nossa opinião, é uma vergonha a gente ser educadora, educador, trabalhador numa comunidade e não saber que isso existe. Correr o risco, às vezes, de mal informar as pessoas ou maltratar as pessoas. Às vezes as pessoas fazem isso até de forma involuntária, né? Por desconhecimento, por ignorância. Então, por isso que a gente está fazendo esses cursos de formação, porque todo mundo tem que buscar saber.
ouvir as histórias como a Carla tão bem contou aqui, para criar esse sentimento e esse aprendizado pela empatia também, né? Para a gente conseguir, ouvindo as histórias, fazendo essas escutas, entender a importância desse acolhimento e da não expulsão das pessoas que são diferentes da escola pública democrática. E professora, a senhora está vendo o grau do tanto que é maravilhoso eu estar num projeto desse, eu ter um nome social, eu estar estudando e eu estar aqui comentando com vocês. E a oportunidade que vocês dão para pessoas como eu, isso é maravilhoso, isso me sinto mais, sabe, mais forte, mais com sede de estudar, sabendo que eu não sou discriminada, que eu não sou, sabe? Isso para mim é maravilhoso. Eu sempre comento sobre esse curso, eu sempre falo, sabe, de vocês. Mostro até a foto da senhora do perfil. Eu comento do professor, que ele contou a história dele. Eu achei maravilhoso. Carla, só da gente ver você feliz e acolhida aqui, a gente sente que a gente está com o nosso papel, nossa missão cumprida, não é não, Cláudio, Raimundo? É verdade, é verdade. Eu mostro, eu mostro o Facebook, eu falo assim, olha aqui, olha. Sabe, e isso para mim eu me sinto muito feliz, porque você sabendo que você está num ambiente, que você foi acolhida, nossa, isso é maravilhoso. Às vezes eu penso em expandir, sabe, assim, às vezes sempre volto. Então, é isso aí, a gente espera que você sempre volte, agora eu tenho que ser a chata de falar para o pessoal já ir partindo para os encerramentos, porque assim, o que acontece, gente? Olha, a gente já está faz 1h30 que a gente nem percebe, porque quando começa a ouvir as histórias que a Carla conta, né, a Carla Fênix, a gente fica aqui cheio de novos aprendizados. E viu, Carla, muita gente aqui falando no chat que até chorou, emocionada aí com a história que você está contando. Eu queria dizer para a Carla que ela precisa continuar com a gente aí nos diversos cursos, as portas estão abertas. E eu fico muito agradecida ao Cláudio e ao Raimundo que fazem esse curso aqui, de abrir para um diário, né, para uma história de vida como a Carla, que para nós é um exemplo de escola pública democrática, e da gente devolver aqui para quem está fazendo curso com a gente. Está falando de coisas assim no PPP da sua escola? Você sabe se na comunidade da tua escola está rolando esses projetos? Você conhece pessoas que são da diversidade sexual, da diversidade étnico-racial, da diversidade da inclusão, de pessoas com deficiência, da diversidade humana geral dentro da tua própria escola, né? Você sabe qual é esse público? Como esse público pode permanecer estudando sem ser expulso, sem ser discriminado? Tudo isso é o que a gente está perguntando aí para vocês pensarem nas práticas, não é mesmo? Pesquisa participante, roda de conversa, discussão no conselho de escola, não é isso, Raimundo, Cláudio? Faz aí os encerramentos aí para dar um tchau para o pessoal para a gente continuar mais na semana que vem. É verdade. Bom, eu acho que essas experiências, elas são enriquecedoras, né? Muito enriquecedoras. E traz para a gente a percepção de que há muito espaço ainda a ser ocupado. Né? Para além da ocupação da nossa sala de aula enquanto professor, a ocupação da nossa escola, eu acho que é importante pensarmos também no território. Né? Eu volto e insisto nessa questão do território. Né? Então, dificilmente a escola ela vai ser reconhecida publicamente como democrática se ela não ocupar o território, né? Se ela não reconhecer a diversidade do seu território. Então, eu convido, para encerrar aqui, eu convido a todos e todas levarem para o travesseiro essas reflexões que a André acabou de colocar, a história da Carla, aí toda essa discussão que nós fizemos hoje aqui, pensar em como atuar, se tornar um conselheiro mais atuante na sua unidade escolar,
né? Então, com conhecimento, com mais tranquilidade, com aquela serenidade que a Carla falou, que muitas vezes a vontade que a gente tem é assim, já começa engrossando a veia do pescoço, engrossando a veia do pescoço, mas acho que é legal a gente manter a tranquilidade para poder enfrentar as coisas horríveis, os comentários horríveis que a gente ainda ouve em alguns lugares, né? Mas enfim, pensar uma escola em que precisa dominar o território, conhecer o território, a diversidade do território e as políticas públicas, né? A gente tem o ProMI, que é um projeto de ensino médio inovador do governo federal, que tem as verbas que chegam nas escolas, né? Tem as escolas como ponto de cultura, né? Tem uma verba voltada para isso também, no site que eu mostrei para vocês no encontro passado, que é o www.fndi.gov.br, aparece lá esses programas que a gente pode, então, escrever para as nossas unidades escolares, convocar o conselho para escrever esses projetos e receber valores para desenvolver ações concretas dentro das unidades escolares. E aí eu chamo a atenção para a escola como um ponto de cultura. A política do ponto de cultura ela foi desenvolvida por ocasião, no contexto do governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, né? Ela foi fomentada, essa política foi fomentada. Eu, inclusive, fui um dos beneficiários de um ponto de cultura aqui no meu bairro, no Jardim da Represa, em que, pelo Ministério da Cultura, eu escrevi um projeto, nós fomos contemplados, eu fundei um jornal comunitário, ofereci oficina de fotografia, editoração gráfica, informática para um grupo de jovens aqui da comunidade, linkei a escola com essa associação Amigos de Bairro. É disso que eu estou falando. É de construir, é de conectar a escola onde você trabalha a estas ações, a esses espaços educativos não formais. Por quê, gente? Porque os espaços educativos não formais que já tem nos bairros próximos às escolas, eles são mais acolhedores do que a escola, tá? Eles estão 1 milhão de vezes à nossa frente quando se fala de acolher diversidade, não é? Conheçam, procurem conhecer. Então, os centros culturais, as oficinas de hip hop, oficina de slam, né, os centros de religiões de matriz africanas, as religiões algumas um pouco mais complicadas, que a gente não vai entrar nesse mérito, mas ainda assim tem algumas questões que são boas que acontecem ali. Então, o encontro de mulheres, né, a própria distribuição de leite nas associações Amigos de Bairro. Então, tudo isso são processos educativos e de desenvolvimento, de relacionamento de pessoas, de conhecimento do território e da diversidade, que pode ser transformado, pode ser levado para o espaço escolar, que é para você conhecer a comunidade. Isso é conhecer a comunidade. Isso é PPP, gente, na prática. Isso é PPP. O pessoal está dando um monte de ideia aqui, falando, encontro da comunidade surda, entendeu? Um monte de coisa. Tem aqui, eu ia falar, o Ícaro diz que está surpreso aqui do professor Raimundo C. do Jardim da Represa, ele falou que tem casa lá, morou lá 15 anos. Esse curso, gente, é para isso, é para o pessoal fazer atividades, construir redes, bolar projetos, sim, e se juntar para transformar a escola em escola pública democrática. Isso, salve Ícaro, nós aqui na quebrada. Então, assim, olha, é isso que eu estou falando. A escola, vamos tentar fazer isso, galera. Linkar. A escola é um ponto de cultura, né, do ponto de vista prático ali, né, um ponto de cultura diverso, e que isso o ponto de cultura é uma política pública, mas que fora do contexto de política pública, ela continua sendo um ponto de cultura, porque é onde chega a diversidade sistematicamente ali todos os dias, e a gente precisa encontrar um sentido para isso. E eu só vou conseguir encontrar o sentido para isso se eu me arriscar a conhecer de fato aquela comunidade. Faça essa experiência.
é um pedido, é um pedido. Faz essa experiência para você voltar em um outro momento para conversar com a gente no encontro USP Escola, no presencial ou em qualquer outro local que a gente possa conversar, para vocês verem o quanto muda a relação do professor, da professora, da escola, quando a gente conhece a comunidade. É diferente. Então, essa é o meu recado, assim, o meu alô para esse encerramento de hoje. A gente agradece muito, a gente já está passando do nosso tempo, como sempre, né, Andréia? O combinado aqui era de 1 hora, mas estamos quase em 2 horas e o tempo passa e a gente nem percebe. Muito obrigado, gratidão e até a próxima quinta-feira. André Raimundo, eu quero agradecer só a todos. Desculpa, Josiane. Pode então, falar. eu queria só uma informação, desculpa, eu esperei o final do curso para perguntar. Ontem eu recebi o link, que eu também estou fazendo curso Direitos Humanos, Gênero e Diversidade no Contexto da Pandemia, e eu não consegui entrar na sala de aula. Não consegui. Você teve o curso? Foi ofertado o curso ontem? Eu também não consegui, gente. Então, deixa eu explicar para vocês, e aí o Cláudio volta a seguir. Fiquei muito triste. A gente passou 4 meses, todas as quartas-feiras, às 20 horas, fazendo esse encontro. Então, pessoal, quem chegou para fazer o curso depois do início dele, vocês podem assistir todos os encontros gravados, assim como os encontros desse nosso curso aqui. Tá. É só vocês irem no canal do YouTube, Digital Plural UFABC, você vai encontrar a playlist do nosso curso Direitos Humanos e desse também de Escola Pública Democrática. Tá certo? Então vocês não perdem nenhum encontro, não é para ficar triste. Se vocês assistirem lá, vocês vão ver tá mais legal que as séries do Netflix, viu? As histórias que o povo conta lá, e aí vocês também vendo e se emocionando e se mobilizando com essas histórias, vão se inspirar e fazer os diários de vocês. E quando a gente tiver os novos encontros presenciais, né? Esse nosso aqui, semana que vem, vocês vêm aqui. Não é? Quinta-feira, às 7 da noite. Semana que vem nós estamos aqui. Aí vocês podem também falar, ok? Fala, Cláudio, sua despedida aí agora. Tá bom. Obrigada. Quero agradecer a todos o carinho que eu estou vendo aí, as mensagens no chat, né? Desse acolhimento que tem com a gente também, né? Que estamos aqui dialogando com todos sobre a questão do... E essa aula, para mim, foi uma aula de muita reflexão, né, em todos os aspectos, né, não que as outras não foram, mas eu acho que essa trouxe algo muito como profissional. E aí, a semana que vem, a gente tem uma convidada, uma diretora da escola Diretorias que ela está desenvolvendo na escola com a galera de 8 anos, né, no processo democrático. Obrigado, uma boa noite a todos e até quinta-feira. Pessoal, muito obrigado, viu? Todo mundo que esteve aqui hoje com a gente, está convidado a voltar na próxima quinta-feira, né, às 19 horas. Se você chegou depois que o encontro já tinha começado, não se preocupa, que fica o link com tudo gravado. E se você tiver histórias, experiências para compartilhar, ligar com a teoria, como falou o professor Raimundo, o professor Cláudio aqui durante esse nosso encontro, por favor, clica no link dos diários, né? Lá da unidade 3, da unidade 4, da unidade 2, da unidade 1. Não se preocupa se você começa a fazer o seu diário, tá num assunto e pula para outro, não tem problema. Porque aqui a gente trabalha muito com o conceito de interseccionalidade, né? Que é essa sobreposição entre cruzamento de vários temas que colocam aí as questões socioeconômicas, étnico-raciais, de gênero, geracionais. Então, às vezes o pessoal se preocupa de estar fazendo atividade sem ser do jeito mais certinho, mas aqui o nosso curso é exatamente para dar essa liberdade para vocês poderem escrever sobre a vida de vocês, tendo essa produção de autoconhecimento, né, como base para a gente produzir novos conhecimentos e novos saberes nas nossas comunidades, tá certo?
Então, muito obrigado, todo mundo, e até o nosso próximo encontro. Eu peço para todo mundo abrir o microfone aí, dar tchau, se despedir, enquanto eu acho o botão para parar de gravar, tá bom? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, gente.